Salve, salve, povo do YouTube! Eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal de jornalismo independente no YouTube. Inscrevam-se clicando no botão inscrever-se, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e lembrem-se de interagir, curtindo, comentando, compartilhando e divulgando esse conteúdo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no meu canal o jornalista, meu parceiro querido, nessa estreia que a gente está fazendo do nosso programa. Quem sabe mais na frente a gente faz outro. José Neumann Pinto, salve, salve, tudo bem? É uma honra muito grande para mim, uma alegria enorme participar de alguma coisa com você. Você é um parceirão. Nós temos em comum o amor à verdade e a vergonha na cara. Duas palavras cuja primeira sílaba é ver. Ver, ouvir e contar. Muito bem, nós estamos conversando aqui, Neumann, aliás, aproveito para endossar tudo que você acabou de dizer, no dia em que a Ucrânia foi invadida, foi atacada, foi bombardeada pela Rússia sob as ordens do autocrata Vladimir Putin, que foi visitado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, uma semana antes. 8 dias antes, Jair Bolsonaro deu aquelas declarações dizendo que o Putin é uma pessoa que busca a paz, falou somos solidários à Rússia, já tinha chamado o Putin até de conservador, na enésima demonstração de que ele não entende nada da tradição do pensamento conservador. Escrevi até um artigo, publiquei agora há pouco no UOL, A Guerra contra a Realidade. É um dia triste para o mundo, mas a gente viu, Neumann, como o presidente brasileiro é incapaz de se posicionar com o mínimo de prudência, com o mínimo de sensatez no cenário internacional. Ele já não é em casa, imagine fora. O problema do Jair Bolsonaro é que ele é incapaz de compreender. A inteligência dele é muito limitada e ele não entendeu bem o que ele foi fazer na Rússia, o que é que o Putin estava propondo e em que fria ele estava entrando, fosse qual fosse a sua reação à ação estapafúrdia e ridícula do autocrata russo. Conservador. Quem é conservador? O pai ou a mãe? Ele é que não é, né? Ele é que não é de jeito nenhum. Aliás... Agora, ainda fazer piada com isso é desprezar a Ucrânia, que é um país autônomo, independente, e que merece respeito, Jair Messias Bolsonaro, coisa que você não tem. Exatamente. E a gente está vendo aí a própria dificuldade do Ocidente de reagir a essa invasão russa, já que a Ucrânia, embora tivesse ali um flerte com a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, ela não é membro, não é integrante, então você tem ali uma regra em que a OTAN reage se qualquer um dos aliados, membros já, portanto, da organização, for atacado por alguma outra nação. E a Ucrânia não é. Então, não existe assim uma espécie de obrigação da OTAN de reagir em defesa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, é muito perigoso deixar a Ucrânia à própria sorte, à mercê de um autocrata como Vladimir Putin, que quer incorporar as ex-repúblicas soviéticas à Rússia. Ele tem esse lado reacionário de tentar resgatar esse passado idealizado da União Soviética. E se lembrou muito hoje da própria iniciativa do Hitler, lá atrás, quando ele começou o seu processo mesmo de invasão. Achava-se que ele ia pegar um território aqui, mas não ia avançar em cima da Tchecoslováquia, depois ele foi para cima e acabou invadindo vários países, o que o Putin eventualmente pode fazer se ficar cada vez mais forte. E a gente viu, Neumann, o secretário-geral da ONU falando assim, do fundo do meu coração, eu peço que tire suas tropas, Putin, muitas pessoas já morreram. Só que o Putin não se sensibiliza com esses apelos das profundezas do peito de um estrangeiro, né, Neumann? Isso aí me lembra uma piada antiga da história, quando o Churchill falou em Yalta ao Stalin: o Papa está muito chateado com essa sua atitude em relação à Hungria. Aí o Stalin perguntou quantas divisões mesmo tem o Papa, né? Quer dizer, quantas divisões tem Portugal, né, para atacar a Rússia
caso, estou falando isso porque o secretário-geral da ONU é português. De qualquer maneira, Felipe, você tem toda a razão. O movimento do Putin é um movimento de recomposição da União Soviética. Não por causa do comunismo, como pensariam os bolsonaristas, mas sim por causa da visão imperial da Rússia de sempre, da Rússia imensa, da Rússia que cabe 3 vezes o Brasil em seu território e que sempre teve visões capitalistas desde Pedro o Grande. O Stalin agiu como czar, não como comunista, e agora o Putin não está agindo nem como comunista, nem como conservador, nem sequer como autocrata, mas sim como um conquistador, um czar conquistador de territórios anexos, desde que sejam fáceis de serem ocupados. A coragem dele é animada pela comparação dos números das forças em armas da Rússia e da Ucrânia. Agora, você imaginar que esses covardões, né? Joe Biden, o secretário-geral da ONU, Boris Johnson, Macron, como é que é o nome mesmo do alemão, Felipe? O sucessor da Angela Merkel tem um nome complicado, eu não vou me arriscar a pronunciar aqui, não. Seja qual for, é um covardão, são todos covardões. Nós vivemos um mundo de covardes no qual Jair Messias Bolsonaro nada com grande satisfação, porque são todos colegas de falta de coragem. Pois é desses aí, o Boris Johnson foi o que teve a reação imediata, verbalmente, mais incisiva, saiu chamando o Putin de ditador, e eu acho até, Neumann, que ele fez isso por causa do Brexit. Ele não tem que esperar muito a reunião com os representantes das outras nações, da União Europeia, para discutir como é que se vai reagir. Ele saiu lá criticando o Putin, chamando de ditador. Agora, o que é mais bizarro nesses acenos, nessa solidariedade bolsonarista ao Putin, é que o Putin é apoiado, inclusive nesse processo de invasão, de suposta defesa do país contra os avanços da OTAN rumo ao leste europeu, às fronteiras russas, que é o pretexto dele para invadir outros países. Ele é apoiado, para além da China, que os bolsonaristas vivem aí atacando, né? Inclusive durante a pandemia, quando o Brasil dependia de insumos, a ditadura comunista, da qual falamos em conversa anterior que nós gravamos, é apoiado pelos amigos ditadores do Lula, como Nicolás Ortega, da Nicarágua, como o Daniel Ortega, da Nicarágua, e o Nicolás Maduro, da Venezuela, que eles são tão parecidos, né? Já dá até para misturar os nomes aqui, foi um lapso. Então, o Bolsonaro que posa aí do anticomunista, do anti-esquerdista, ele está lá fazendo afagos a esse autocrata que age como um czar, como um invasor, como você falou. É claro que a gente não está falando aqui, Neumann, que o Brasil não possa ter relações diplomáticas, comerciais com outros países, em que, eventualmente, há uma liderança contra as quais temos diversas críticas. Agora, você não precisa chegar lá na véspera de um conflito que estava anunciado e falar aquelas coisas, né? Até a porta-voz da Casa Branca teve que reagir para dizer que o Brasil parece que está do lado contrário à maioria da comunidade global. Então, Jair Bolsonaro não sabe se portar, ele não sabe ser pragmático e evitar também maiores ruídos no momento de conflito militar iminente. Então, tudo isso é muito ruim também para a imagem do Brasil. Pior do que para a imagem do Brasil, é muito ruim para o cotidiano do brasileiro pobre, que está pagando alimentos a um preço exorbitante e que há algum tempo vem gastando um insumo importante na economia, como a gasolina, de forma cada vez mais exponencial. Um conflito como esse tem consequências desastrosas no preço do Brasil do petróleo, antes mesmo da invasão. Esse preço já tinha explodido. E já está acima de $100. Na bomba, pela irresponsabilidade do seu Bolsonaro. A imagem do Brasil, o Bolsonaro já jogou no lixo. Não tem mais o que fazer. Se você não quiser pegar o lixo tóxico em que o Brasil foi jogado, você não tem mais o que fazer. O que nós temos que agora imaginar é o seguinte:
Como é que esse ignorante, esse cara que não sabe nada da história, que não sabe nada da economia, vai fazer esse monte de afago imbecil a um canalha como Putin? Putin, e o Felipe sabe disso melhor do que eu, o Felipe já escrevia sobre isso quando ele trabalhava na Veja e quando ele produzia aquele programa Pingo nos Is, que não passava pano no tempo dele lá na Jovem Pan, mas não passava pano, que é o seguinte: o Putin é da chamada Comunidade da Informação. O Putin era um agente da KGB, a terrível, a cruel, a assassina Polícia Secreta Soviética, que foi conservada depois da Glasnost, depois da transparência, e ele fez carreira como policial, como espia, como mão de obra truculenta de tortura. Então, ele é um cara que está coerente, primeiro com ele, segundo com o projeto de Pedro o Grande, matou milhões de russos, construindo Petersburgo, uma linda cidade, à custa da morte de muitos. O projeto de Stalin, né? Que não tem nada. O Stalin, para a gente conversar agora, é tão comunista como o Putin era conservador, seria conservador, né? E agora, se você me permite, me introduzir aí no seu programa com eu quero chamar a atenção para o fato de que existe uma nova ordem internacional, né, Felipe? Essa ordem é de um lado, os ousados, Putin, principalmente Jinping, né? Quer dizer, a Rússia e a China. Hoje, a Rússia e a China formam um polo da polarização de uma Guerra Fria. Os Estados Unidos, a Europa, são cordeirinhos mansos e incapazes. Basta você imaginar que o Putin, que é fotografado abraçando cachorro e se jogando na água gelada, vai ter que se contrapor a esse cidadão Joe Biden, que mal consegue ficar ereto diante do microfone. Não, pelo amor de Deus, né? Nós estamos diante disso aí, a guerra do ousado contra os covardes, uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, Bolsonaro, o Brasil, são zero, né, Felipe? Exatamente. Só para registrar aqui para a posteridade, para quem está vendo esse vídeo daqui a um tempo, é que o bombardeio russo aconteceu na Ucrânia de madrugada. Eu estou aqui com olheira, porque pulei da cama 3h30, 4 da manhã, saí tuitando, estou acordado desde então. Talvez isso até me discipline, eu estava precisando acordar um pouco mais cedo mesmo. Mas até o momento em que a gente conversa, Jair Bolsonaro não se pronunciou. Quem se pronunciou foi o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, foi assessor, foi o Itamaraty tentando dar ali uma ensaboada para também não complicar as declarações anteriores do próprio Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, portanto, sem saber exatamente como se posicionar nesse momento. Fica completamente perdido, embora esteja sempre falando, né, com uma retórica beligerante, quando a realidade literalmente explode aos olhos do mundo, ele fica completamente perdido, como eu escrevi lá na minha coluna. E o PT, Neumann, para a gente falar aqui de todos, emitiu notas aí, PT no Senado, uns petistas aí, uns supostos jornalistas petistas também, colocando a culpa nos Estados Unidos, mas não por uma liderança fraca do Joe Biden, não, mas por aquele anti-imperialismo seletivo do PT, sabe? Que tudo é culpa dos Yankees, desde que eles criaram lá o Foro de São Paulo, que depois foi totalmente distorcido pelas narrativas bolsonaristas, mas existiu o Congresso, que reunia lideranças extremistas de esquerda, partidos de esquerda, movimento, Partido Comunista Cubano, e no começo foi justamente para tentar criar um bloco que excluísse os Estados Unidos, né? Ter uma integração ali, mas não uma integração da América Latina, uma integração da esquerda latino-americana. E eles ficam com essa narrativa. E o Lula, que, como eu disse, é amigo lá do Ortega, do Maduro, que apoiam o Putin, ele foi fazer uma postagem no Twitter, Neumann, e não especificou nome de autoridade nem de país nenhum. Ele simplesmente fez uma pose genérica pacifista contra a guerra, contra conflito armado. Então você tem aí o Brasil ignorando o mundo, o Brasil com as suas lideranças políticas medroso, com medo de falar qualquer coisa mais incisiva
contra uma guerra que já está matando gente, né? Então, os petistas e os bolsonaristas, eles estão aí numa situação semelhante, por motivos diferentes. E você falou dos Estados Unidos, só para completar o meu comentário, porque os bolsonaristas que são trumpistas, né, eles aproveitam para falar, olha, se fosse o Trump, a imprensa já estava e tal. Eu sempre critiquei a esquerda americana, o Partido Democrata, o próprio Joe Biden, avisei antes que mesmo o Trump merecendo, né, por diversos comportamentos que ele teve, principalmente no final da sua gestão, perder, o Joe Biden não era maravilha nenhuma. E ele tinha ali a ligação com outros membros do Partido Democrata que já falharam miseravelmente em política externa, como eu apontei em tantos artigos, o caso da Hillary Clinton, etc. Então, faltou nos Estados Unidos, para provocação aqui, Neumann, uma terceira via, que não fosse nem Trump nem Biden, e eles ficam nessa polarização. Olha, os dois fizeram besteira, né? Besteiras diferentes e tal, mas fizeram besteira, e aí um grupo, uma tribo tentando culpar a outra. Olha, Estados Unidos precisam de uma opção melhor, assim como o Brasil precisa de uma opção melhor do que Lula e Bolsonaro. Eu quero lembrar a você, se é que você não lembrou também nesse seu artigo, que o Biden já deu uma tremenda pisada fora com essa retirada das tropas americanas do Afeganistão. Claro, claro. Mostrou uma falta de coragem, uma falta de noção de poder do Império Americano, um pouco covardia, um pouco por falta de noção política, né? Um pouco por falta de conhecimento, meio ignorantão e tal, mas, sobretudo, por falta de coragem, né? Todos covardes, todos covardes. Boris Johnson covarde, o Emmanuel Macron também, o alemão, todo mundo covarde. E também diante do pragmatismo da nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é mais capitalismo contra comunismo. Alguém escreveu aí num desses grupos de e-mail, que eu não me lembro mais qual era, que o Putin não era um comunista, era capitalista, porque ele é anti-imperialista. Bobagem! O Putin é imperialista. O que explica a ação do Putin é o imperialismo russo, não é o anti-imperialismo. Ele é contra os imperialistas yanquis, que hoje são um obstáculo às suas investidas do imperialismo russo, que vem desde o tempo dos czares. A União Soviética não se formou por uma solidariedade operária dos comunistas do mundo unidos, né? Trabalhadores do mundo unido, do Marx e do Engels. Não, é o velho espírito imperialista russo. Aqui em casa mando eu. O urso das estepes impondo a sua força bruta. Isso aconteceu com Pedro, aconteceu com Napoleão. Napoleão tentou invadir a Rússia e saiu correndo. Aconteceu quando Stalin fez um pacto com o Ribbentrop-Molotov de não agressão e depois descumpriu o pacto e aí pagou caro, o general Inverno derrotou. Porque quem derrota os invasores da Rússia, além da bravura do povo russo, é o general Inverno. Quando chega no inverno, meu amigo, aí todo mundo morre. Aconteceu com Napoleão e aconteceu com Hitler, né? Agora, ele está em outra camada. Ele está ao lado do chinês para combater o Ocidente liberal, o Ocidente democrático. E isso aí não é coisa para piada de bolsonarista, não. Isso é coisa para cachorro, é briga para cachorro grande. Briga para dois grandes exércitos, uma grande potência econômica, que é a China. A Rússia está longe de ser uma potência econômica, mas é uma potência militar, e essa nova ordem internacional é perturbadora, porque ela não tem aquela evidência do Hitler e do Mussolini, mas ela tem intenções malignas de ocupação iguaizinhas. É o que eu acho. Pois é. Assim como aqui no sistema da corrupção brasileiro, você tem os ladrões que são contra a ladruagem dos outros, né, mas não a própria.
O Putin é contra o império dos outros, mas ele gosta do império dele, ele quer construir o império dele. E, Neumann, para a gente concluir esse assunto, você quer falar mais alguma coisa? Porque a gente tem outras pautas aí também. Não, eu só queria dizer que a covardia que se manifesta no Brasil... Ah, sim, era esse ponto que eu queria lembrar, não estava lembrando. Diga. A covardia que se manifesta no Brasil, dos pais da pátria, que todos se curvam, todos quebram a espinha inexistente diante de um capitão terrorista que não foi expulso do Exército por falta de vergonha dos seus comandantes da época e de hoje. Tinha que ter sido expulso porque era terrorista, ia botar bomba. Foi comprovado pela revista Veja, em quartéis e no aquaduto do Guandu. Essa covardia hoje é um mal que talvez, eu não sei se eu posso atribuir isso a essa quarentena de Covid, não sei. Mas uma vez eu entrevistei no meu canal do YouTube, o Jacó Pinheiro Goldberg, que me disse que a Covid-19 é nazista. E é nazista. Esses arreganhos do Putin são muito facilitados pela Covid-19, que também reforçou muito a covardia dos líderes ocidentais, assim como no Brasil. O Bolsonaro pinta gato e sapato, esculhamba ministro do Supremo, não acontece nada com ele, porque não tem um que seja digno das calças que veste ou da saia se veste, se no caso de uma mulher. Pois é, aliás, ontem até compartilhei no meu story um jogador de tênis lá que foi expulso de um torneio porque ele foi dar uma raquetada no árbitro, né? Não sei se você viu, né? E sofreu a devida punição, né? Teve a devida responsabilização. A gente acha até esquisito, né? A gente que mora no Brasil, que tem esse sistema que não responsabiliza ninguém, que não pune ninguém que tem poder, ver alguém ser punido, assim. A gente já está se distanciando mais no tempo da época em que pessoas poderosas eram presas ali com a Operação Lava Jato. Mas você falou da covardia, era esse ponto que eu estava tentando lembrar, é que esse pacifismo muitas vezes emburrece aquelas pessoas que precisam reagir contra lideranças malignas, que vão gerar mortes nos seus projetos expansionistas. Então, você não pode se limitar a esse discurso politicamente correto quando você tem alguém como Vladimir Putin do outro lado, prestes a fazer ataques aéreos e mandar tropas por terra, por tudo quanto é lugar. Então, essa cultura aí, pacifista acabou gerando uma série de medidas que abriram os espaços, não só para autocratas aí como Vladimir Putin, mas até para grupos terroristas, né? Eu falei muito na época esse negócio de retirar tropas do Iraque, do Afeganistão, houve todos os avisos das autoridades militares americanas, até do George W. Bush, né, tão criticado, às vezes com razão, às vezes sem razão, porque aqui no Brasil se traduz muito a imprensa de esquerda americana e tem muita coisa que ele merece a crítica, e tem outras que têm responsabilidades alheias envolvidas, mas ele alertava, olha, se tirar, os grupos terroristas vão avançar, etc. E aí vem o Joe Biden, tira lá do Afeganistão, e aí você vê aí todo o poder do Talibã, as pessoas se pendurando no avião para conseguir fugir, gente caindo, aquelas imagens chocantes, né, que a gente viu recentemente. Então, é preciso ter coragem para evitar justamente um derramamento de sangue ainda maior, né, por parte desse pessoal. Mas vamos passar aqui para a pauta nacional, Neumann? Antes disso, eu vou só te dizer uma coisa. A humanidade é uma vergonha. A humanidade é uma vergonha, de José Neumann e Pinto. E uma vergonha também é o fundão eleitoral, de quase 5 bilhões de reais, de 4,9 bilhões de reais. Chegou a ser aprovado lá com 5,7 bilhões de reais, mas tinha uma gordura ali para queimar, para eles fingirem que não estavam aumentando tanto. Aí depois o Jair Bolsonaro sancionou em 4,9 bilhões de reais, mas houve uma ação do Partido Novo no Supremo Tribunal Federal, e enquanto a gente está conversando, o julgamento no Supremo sobre esse ponto foi retomado. O André Mendonça, novo ministro do STF, acabou deferindo, né, em parte, ali, o pedido do partido para que se retornasse a um valor anterior, e aí ele estipulou, se eu não me engano, 2,3 milhões de reais, já com correções, sendo que o deputado federal Kim Kataguiri,
ele tinha feito uma consulta ali ao órgão técnico da Câmara dos Deputados e também ao TSE, cujo resultado foi a informação de que o fundão eleitoral só precisava ter, o mínimo que ele precisava ter, eram 800 milhões de reais. E o bolsonarismo, como um todo, né, alegava que se Jair Bolsonaro não sancionasse o aumento do fundão, como queriam os parlamentares, que ele sofreria impeachment, aquela mentirada toda que foi legitimada, foi endossada. Né? Quem acompanha o meu trabalho sabe, pela claque aí que está faturando alto justamente para isso, né? Para endossar narrativas. E depois ficou provado que não precisava valor alto, mas os políticos querem o valor alto para gastar esse dinheiro em campanha ou eventualmente até desviar, Neumann. O que você acha do fundão bilionário? Eu acho que o fundão bilionário é uma vergonha. O Brasil é uma vergonha. O povo brasileiro é uma vergonha. Desculpe, mas foi o povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro. E o exército brasileiro é uma vergonha. Agora, o que acontece aí é o seguinte: a maior vergonha de todas é a chamada elite dirigente política. Porque, pelo amor de Deus, os caras têm os melhores salários, a garantia permanente de reajustes, o serviço médico, dentário, pagamento de creche, e ainda vão roubar o pobre, o miserável. Um monte de assessores. Fantasmas ou não. Fantasmas ou não. O fundo eleitoral, o fundo partidário, tudo isso. Agora, isso tudo acontece num panorama de um apodrecimento de moral, de verdade e de coragem absurdo. Basta você ver que, em maio, o Breno Pires, do Estadão, revelou um orçamento secreto, orçamento da União. É a lei mais importante de uma república democrática. Devia ser discutido centavo a centavo, apresentando tudo. Claro. E eles inventaram o orçamento clandestino. E esse Supremo Tribunal Federal, que é o garante da lei e da ordem, foi o primeiro a aprovar. Covardemente, a senhora Weber, né? Rosa Weber. Autorizou o passado ser esquecido. Quem levou o dinheiro, para que levou o dinheiro, ninguém sabe. E isso aí significa simplesmente o seguinte: Capistrano de Abreu já era. Capistrano de Abreu fez aquela famosa piada da Constituição. Capistrano de Abreu foi um colega do padre Cícero no seminário de Fortaleza, no Ceará. E foi um grande historiador e fez aquela piada. A única Constituição que vale a pena ter para o Brasil artigo 1º, todo brasileiro precisa ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contagem. O que falta no Brasil, além de coragem, é vergonha na cara. O fundão eleitoral é a completa negação do Capistrano de Abreu. Exatamente. Eu sempre falo que sem moralidade o resto, tudo, né, se corrói. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Lamentavelmente, os eleitores não fazem essa associação direta, a imoralidade dos políticos com a situação ruim deles e muitas vezes votam em políticos cujas práticas já são imorais há muito tempo. E esses políticos, obviamente, comandam veículos de comunicação, tanto em rede nacional, quando eles têm mais poder, quanto os locais, principalmente. Então, muita gente fala, é preciso mudar o Congresso também, e é difícil mudar o Congresso, porque primeiro você tem toda uma estrutura partidária em que é difícil de penetrar. Segundo, você tem esse controle do fluxo de informação local, que às vezes é furado por uma emissora nacional de TV, quando sai num telejornal e tal, o sujeito vê, mas ele está sendo bombardeado lá na sua cidade, lá no seu estado, com aquelas narrativas de interesse do político que é eleito por aquela cidade, que é eleito por aquele estado. Né? Quando a gente fala da esfera federal, pelo estado, os deputados federais e os senadores. Então, é difícil mudar o Congresso Nacional, mas é óbvio que a gente tem que lutar para que pessoas melhores estejam por lá e não cair nessas narrativas vagabundas de como é que fulano, já até partindo do princípio de que fulano é honesto, né? Alguém que não seja aí
da tropa lulista ou bolsonarista. Como é que fulano vai interagir com os parlamentares e tal? Ora, então que se troquem os parlamentares e que a população exerça a pressão popular legítima, pacífica, sobre deputados e senadores, que vigiem, em vez de você ter aquela postura entreguista de que é melhor botar então um ladrão na presidência, um ladrão de gabinete, um ladrão de estatal, porque aí ele vai lidar melhor com os seus semelhantes, mas ele vai lidar melhor com os semelhantes para conseguir privilégios para eles próprios, não para o Brasil. Quer dizer, não é para conseguir coisas positivas, coisas boas para o Brasil. E é isso que a gente está vendo hoje. A gente está vendo um governo mancomunado com o Congresso, obviamente, querendo se proteger com foro privilegiado, ficar impune de rachadinha e tal, e o Congresso lá sugando todas essas verbas. Jair Bolsonaro está gastando também em férias, né? 900 mil reais aqui, às vezes milhões de carnaval, Réveillon, né? Mas você tem esse gasto bilionário, tanto do fundão quanto do orçamento secreto. E como bem disse o Neumann, a Rosa Weber, ela primeiro suspendeu. Muita gente pode lembrar, não, a Weber não suspendeu, não, ela suspendeu. E depois o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eu escrevi artigos sobre isso, posso botar aqui o link na descrição, ele foi lá, mandou uma conversinha por escrito e tal, vamos ver aqui se a gente consegue desengavetar aqui, descobrir os nomes. Felipe, ele disse que não dava para dizer quem era. Não dava para dizer. Ele confessou que o dinheiro foi dado sem que se soubesse para quem era. Não dá para descobrir agora quem o cara já pegou, já gastou. Exatamente. É que ele falou assim, dessa maneira mais categórica no começo, aí houve muita pressão, aí ele deu uma ensaboada e tal. Não, se for possível, a gente vai descobrir. Resultado, não se comprometeram a trazer à tona o nome dos parlamentares que pegaram aquele dinheiro, supostamente para investir na sua base eleitoral, mas sem fiscalização e controle, e o STF fez vista grossa, fez aquela sonsice, como eu botei lá no título do artigo. Então, é um absurdo completo. A gente vê aí uma democracia de fachada, sob a qual os favorecimentos são decididos por essa turminha que está no poder, tanto o judiciário, principalmente na mais alta corte do país, o STF, quanto no legislativo e no executivo. Então, Neumann, é uma vergonha, como você disse, tanto o fundão eleitoral quanto esse orçamento secreto. Mas em 2018, 2018 você estava na Veja, né? 2018, não, já estava antagonista e Jovem Pan. A Pan. 2018, um taxista lá do Shopping Higienópolis me propôs uma campanha, não reeleja ninguém. E eu fiquei entusiasmado, isso é uma grande coisa, vamos mudar. O Congresso fez uma grande mudança, ou seja, mudou para nada. Lembrou até aquela... Mudaram os nomes, os filhos entraram no lugar, novos ladrões entraram no lugar de velhos ladrões. A verdade é que ficou, primeiro, aquela afirmação do Tommaso de Lampedusa, no romance Il Gattopardo, do príncipe Tancredi, né? O velho príncipe dizia para o Tancredi, o sobrinho dele, olha, o negócio é o seguinte, é melhor mudar para ficar tudo como está, né? Então, essa é o outro dito é de um outro velho sábio, Ulisses Guimarães, que dizia que no Congresso só tem uma lei, é a lei que o próximo Congresso será sempre pior do que o atual, que foi pior do que o anterior. E eu tenho muito medo de falar, vamos mudar, como foi feito em 2018, e o próximo Congresso ser ainda pior do que o pior Congresso de todos os tempos, de todos os regimes, de todos os sistemas de governo da história, que é esse Congresso que está em atuação pelo cinismo absoluto. Até porque, Felipe, nós sabemos muito bem que, na prática, o chefe ali é o Arthur Lira. O Bolsonaro é apenas o piniqueiro, como se dizia lá no Nordeste, é o empregadinho que carrega o penico para o quarto. Exatamente. Ele, para não ser preso, ele foi fazer todos os favores aí desses políticos e até para si próprio, porque eles tinham certos interesses em comum, né, principalmente a impunidade. Então, ele colocou no Supremo Tribunal Federal primeiro o Cássio Nunes Marques, que era apadrinhado pelo Ciro Nogueira, que era mais garantido de votar a favor em tudo que era de interesse da família Bolsonaro e do Centrão, como vem fazendo. Ele atende ali os interesses do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, em blindar, respectivamente, tucanos e petistas, e recebe o voto do Gilmar e do Lewandowski quando ele quer blindar bolsonaristas e membros do Centrão. Estão todos se ajudando nessas votações
que formam maioria. O André Mendonça, em segundo lugar, ele tem um pezinho um pouco mais para cá, embora no Ministério de Justiça e Segurança Pública tenha sido bastante capacho aí do bolsonarismo em diversas medidas, mas tem um histórico ali de algumas decisões mais firmes, etc., e a gente vai ter que ver a que ele vai servir, né? Ele já teve uma postura de ser voto vencido aí numa decisão favorável ao Lula, mas o Cássio Nunes Marques, repito, o primeiro que o Jair Bolsonaro colocou, votou junto. O Lewandowski e Gilmar, por exemplo, para proibir o uso da ação do acordo de leniência da Odebrecht em ações penais contra o Lula, que eu falei aqui no meu vídeo anterior, que é aquela história, Neumann, de que eles usam provas ilícitas para favorecer o Lula e para anular todas as provas lícitas. E aí, todos os acordos que contêm as provas lícitas e tal, eles varrem para debaixo do tapete para que ele jamais seja pego, jamais seja condenado. Então, a gente está vendo... Aquela regra. Como aquela regra que diz, olha, é o seguinte, delação premiada não pode, porque ela tem que ser comprovada. Não, ela tem que ser comprovada. Se ela foi comprovada, ela pode. Exato. Agora, o que eles estão fazendo é o seguinte, a delação premiada é condenada, é arriscada, é rasgada. Isso. Mesmo quando ela foi homologada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mesmo quando foi homologada, mesmo quando houve... Mesmo quando devolveram o dinheiro confessado pelo delator, ainda assim, ela foi... A delação, o acordo de colaboração premiada da Odebrecht, foram 77 acordos. É confissão de crime que não acaba mais, tinha crime de tudo quanto é tipo ali. Foi homologado pela Carmen Lúcia, Supremo Tribunal Federal. E eles vão tentando varrer tudo para debaixo do tapete, juntar tudo ali na figura do Moro que eles demonizam, né? E aí você tem aí essas claques gilmaristas aí, com um discurso histérico, antilavajatista, completamente fora do tom, desconectado da realidade. Essas iniciativas no TCU, Tribunal de Contas da União, contra o trabalho dele na iniciativa privada, feitas pelo Lucas Furtado, que agora, como apareceu recentemente, consultava a petista Erenice Guerra, você viu, Neumann? Na hora de abrir a representação contra o governo Lula, né? Porque parece que ele estava sempre interessado em conquistar uma vaga no Supremo, né? Então, vai haver uma representação, olha, se você quiser mexer alguma coisa aqui e tal, a própria pessoa do grupo político vira ghostwriter, aí ela pode aliviar a barra. E o outro é o Bruno Dantas, que esteve no jantar pró-Lula, né? Aquele jantar que selou a parceria com o Geraldo Alckmin, né? Sob as bênçãos do Gilmar Mendes, é o neolulismo, esse lulismo junto com o velho tucanato. O Bruno Dantas, que foi citado na delação do Sérgio Cabral, aquela que citou o Toffoli também, e o Toffoli votou contra a delação em que ele próprio foi citado, né? Um caso inédito, talvez, na história do mundo. E é apadrinhado pelo Renan Calheiros, que estava com ele no jantar pró-Lula. Então, a gente vê aí esses órgãos ocupados pelos esbirros dos políticos e fazendo aquilo que é de interesse. E eu estava falando a respeito disso, né? Porque você falou do suposto garantismo e tal. Nessa hora não existe. Quando é contra um inimigo, contra um rival e tal, aí não tem Estado democrático de direito, não tem mais tudo aquilo que eles alegam na hora de blindar os amigos, né? Para dar assim um manto de legalismo, né? De apreço pela legalidade, no fundo, simplesmente são eles tentando aliviar a barra dos seus amigos réus. Mas, Felipe, eu não podia terminar essa nossa conversa aqui sem lembrar a grande novidade do Brasil, que é o bolsolulismo. É uma coisa que você está sempre se referindo a isso, né? Quer dizer, eles chegaram ao ponto ideal, né? Em que eles... Primeiro, tem pouca gente que está se lembrando que os dois podem ser reeleitos. Se esse favoritismo se confirmar, o Lula também vai ser reeleito. Então, que existe um buraco na Constituição, um erro brutal, que, aliás, foi colocado lá na votação da reeleição, que é o seguinte: é proibida a reeleição imediata, não é proibida a reeleição. Né? Não era proibida a reeleição. Hoje, qualquer ex-presidente pode se candidatar a tudo. E aí deu ali juntou a fome com a vontade de comer, e o Bolsonaro e o Lula passaram a defender um ao outro como uma forma, no caso do Bolsonaro, de ter o Lula como adversário num possível governo Lula e ser o líder da oposição, né? Eu concordo com o Merval Pereira quando ele disse que o Bolsonaro está longe de ser um pato humano.
E, no caso do Lula, o Lula quer ser reeleito agora, para botar os amigos todos no poder, para voltar a tentar assaltar a Petrobras e tal. E o Bolsonaro facilita isso. Você mostrou isso, o seu desempenho profissional é exemplar, por isso você tem mostrado isso só com fatos. O bolsolulismo é uma realidade no Brasil hoje e se eternizará. Porque se o Bolsonaro tiver 30% de votação no primeiro turno, for para o segundo turno, o Bolsonaro eternizará a polarização e se manterá sempre na possibilidade de chegar no poder. E mesmo que não chegue, de atingir o que ele quer. O que é que ele quer, Felipe? O que é que o Bolsonaro quer? Não quer ir para a cadeia. Não quer ir para a cadeia. É o que mais move. Não precisa ser presidente para isso. Não precisa ser presidente para isso. Não, né? Nada move mais essa turma de Brasília, né? Não estou falando de todos os cidadãos que moram lá, evidentemente, mas essa turma do establishment, do sistema, do que o medo de cadeia, e principalmente Jair Bolsonaro, que fez com que ele desse aí um giro, né, de 180 graus em toda a sua pauta de campanha, depois que veio à tona o caso da rachadinha, envolvendo o filho Flávio Bolsonaro, envolvendo ele próprio, né, como os relatos cada vez mais abundantes aí demonstram. O Major Olímpio, né, que lamentavelmente nós perdemos para a Covid-19, dizia que era uma holding familiar e que rachadinha é coisa de ladrão, que é a coisa mais óbvia do mundo, só a claque aí que está faturando alto para acobertar sujeira de político é que fica relativizando o crime, né? Tem batedor de carteira e você tem batedor de muitas carteiras que faz isso de uma maneira dissimulada, registrando o nome de funcionário fantasma para tirar dinheiro dos cofres públicos. Então, é lamentável isso pelo que o Brasil está passando. Agora, Jair Bolsonaro pode conter a queda com distribuição de benesses, com auxílio e tal, mas depois também a inflação pode corroer um pouco o poder de compra, ele pode ser mais vidraça aí quando começar a campanha, alguém pode desistir na terceira via, levar aí a mais votos aquele que está liderando, que no momento é o Sérgio Moro, vamos ver como vai ser daqui a alguns meses. Então, há muita água ainda para correr debaixo da ponte, mas é óbvio que tudo depende do desempenho também de todos os candidatos, eles têm que ser firmes, têm que ser incisivos para conseguir aí se manter no páreo. E, sem dúvida nenhuma, como você colocou, o Lula quer derrotar o Bolsonaro desgastado no segundo turno, então, se precisar, vai dando umas ajudinhas a ele, aliás, como tem dado, porque não fez mobilização pelo impeachment do Bolsonaro, e o Bolsonaro também não fez mobilização contra todo o desmantelamento do sistema de combate à corrupção que resultou na soltura do Lula. Então, eles querem se enfrentar, e aí o Brasil pode ficar aí emulando, né, copiando, imitando o que há de pior nos Estados Unidos, né, que é a polarização mais rasteira entre duas lideranças. Lá, mesmo havendo só dois grandes partidos, Partido Republicano e Partido Democrata, há uma variação, pelo menos, de candidatos com uma certa frequência, né? Mas, ultimamente mesmo, isso acaba ficando em torno de poucos nomes. E aqui no Brasil pode ficar durante muito tempo, como você falou, se não houver a devida reação. Mas a hora é essa, né, Nilton? A hora é essa. E é preciso que a gente confie um pouco em Deus, porque, veja bem, o camarada concorre a uma prévia, ele perde, depois se lança candidato. Rapaz, isso só no Brasil. O Brasil é incrível, né? E aí esse cara passava... Eduardo Leite. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Que perdeu para o João Dória nas prévias do PSDB, só para deixar claro. Perdeu para o João Dória nas prévias e já está articulando uma candidatura com o Gilberto Kassab. Muito embora que se sabe que o Gilberto Kassab articula candidaturas para o primeiro turno para amansar a direita lá do PSD e poder apoiar o Lula no segundo. Né? Fragmentar a terceira via. Não se esqueça que o Gilberto Kassab foi ministro no último dia do governo Dilma e no primeiro dia do governo Temer. Quer dizer, esse tipo de jogada ele é bom, né? Mas o fato é que a terceira via também tem uma crise de caráter monumental, né? O caso que eu acho mais espetacular é dos tucanos. Agora, isso tem um preço. PSDB sem enterro digno, né? PSDB está sendo enterrado sem dignidade nenhuma. E nós estamos aí prestes a tornar o Brasil o primeiro país, depois que a civilização acabou com a barbárie, a condenar o juiz que condenou o ladrão e soltar o ladrão, dando poder, dando-lhe o chicote.
Só para encerrar, né, você falou da reeleição, e eu tinha esquecido de falar isso na pauta sobre a Rússia. Veja a importância do fim da reeleição. O Vladimir Putin é um desses aí, como esses ditadores latino-americanos que vão alterando as leis do país para se manter no poder, né? Então você veja a importância de você acabar com a reeleição, que é para não ter um autocrata desse que eventualmente vai dominando o país inteiro e impondo as suas vontades e impondo eventualmente até aos países vizinhos quando é um país com poder bélico ou com poder econômico, mesmo que associado ali a um outro país como a China, né, que é uma grande beneficiária aí de toda essa situação, porque a Rússia, sofrendo as sanções econômicas que o Biden já está anunciando agora, ela vai ficar no colo ali da China, né? Então, o Moro propõe o fim da reeleição, o Ciro Gomes passou a imitá-lo e propor também, aliás, até aumentou o tom contra o Lula agora para imitar mais um pouquinho, falou que nunca mais vai apoiar bandido e tal. E o Jair Bolsonaro busca a reeleição e o Lula foi reeleito e ainda fez a sucessora ser, inclusive, reeleita, né? Então, o Brasil podia acabar com esse legado ruim do Fernando Henrique Cardoso, assim como o Gilmar Mendes, né? Isso aí. Estou de acordo com você e eu quero dizer para você que está nos escutando, esse cara é o cara, hein? Cara, Felipe, Moura Brasil. Brasil no nome. Ele tem Brasil no nome. Agora, só para encerrar a nossa conversa, eu quero te contar o seguinte. Sabe quem é o patriarca do semipresidencialismo? Quem é? Vladimir Putin. Que grande exemplo. Presidente. Que grande exemplo, né? Estou sendo irônico. E o último comentário é que a Câmara dos Deputados liberou lá os jogos de azar, né, enquanto o país está aí distraído com outros assuntos internacionais, inclusive. E o que é mais curioso, nem vou entrar aqui no mérito, nem dá tempo mais, mas o que é mais curioso é que a gente vê aí todos os órgãos de fiscalização e controle, os tribunais, tudo isso mancomunado com os políticos poderosos que estão lá aprovando a liberação de jogos de azar que são usados para lavagem de dinheiro muitas vezes, né? Obviamente tem todo o potencial lúdico aí, viciante muitas vezes, por isso gera críticas, principalmente de evangélicos raiz, né? Que não é o caso de todos os parlamentares, né? Mas você está legalizando ali aquilo que é chamado por muitos investigadores nacionais e internacionais de o templo da lavagem de dinheiro, o cassino, como a série disponível aí em serviço de streaming, né, Ozark, mostra. E eu escrevi muito tempo atrás um artigo chamado Ozark Bolsonarista para mostrar quem eram os políticos que estavam liderando essa mobilização. E embora o Jair Bolsonaro, em campanha, tenha chamado de lavanderia e dito que nunca ia fazer isso, o filho dele, Flávio Bolsonaro, denunciado por lavagem de dinheiro, foi em reunião lá nos Estados Unidos para tratar desse assunto e é uma força política que atua, assim como outros que são acusados aí, encalacrados com a justiça. Então, gente denunciada por lavagem de dinheiro está querendo a liberação e, claro, com polícia aparelhada, órgãos sem independência, a gente fica preocupado de que isso vai ser o lugar onde os corruptos vão fazer a lavagem, né? Tornar o seu dinheiro de origem ilegal aparentemente legal. Isso já teve a onda do bingo, né? E agora vem a onda dos cassinos, né? Eu só queria te lembrar que também tem um componente grande nisso aí, que são as milícias. Claro. O poder que as milícias têm hoje tem muito a ver com isso. Mas, para encerrar, eu queria te dizer que foi uma honra estar aqui contigo e lembrar também que lavagem de dinheiro criminalizada foi a grande marca do combate à corrupção, quando a corrupção foi combatida mesmo. Exato. Nos Estados Unidos e no Brasil, com a Operação Lava Jato, na Itália, com a Manipulite. Agora, quem quer lavagem de dinheiro não quer Lava Jato, Manipulite, nem FBI. O que vai ter de corrupto aí se aliando a donos de cassino, sendo sócio, oculto e tal, miliciano, vai ser uma festa. Mas esse é o Brasil, a gente vai falar muito dele ainda. Muito obrigado, José Neumann e Pinto. Espero que a gente faça mais vezes. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue e se inscreva aqui no meu canal de Jornalismo Independente e no canal do José Neumann e Pinto também. Um grande abraço, Neumann, valeu! Até quinta, de cinzas. Tchau, tchau.